Ética, relacionamento com clientes e outros públicos. Parte 3, comunicação empresarial e ética. Olá, há uma pergunta eminentemente de fundo moral e de fundo ético que é a seguinte: como devemos proceder no relacionamento com as pessoas? Essa questão da interação, do relacionamento, o de conviver, o de compartilhar um mesmo espaço, o organizacional, por exemplo, tudo isso é matéria para o campo de reflexão, vamos dizer assim, mapeado pela moral e pela ética. As duas palavras, moral, que vem de mores, e ética, de ethos, as duas fazem referência a uma escala de valores. As duas referências, ambas indicam o conjunto de princípios ou padrões éticos. Etimologicamente, mores o latim e ethos remetem à ideia de costume, na sua amplitude, em tudo aquilo que significa costume. A ideia de costume, o conceito de costume evoca, por sua vez, a noção de repetição. Aquilo que é sequencialmente repetido, aquilo que por algum motivo se enraizou como algo próprio, valioso, portanto, algo significativo para que as comunidades, os grupos humanos ou até uma pessoa repita de forma costumeiramente, como diz aí o advérbio, ou seja, também ele evoca essa ideia de continuidade, aquilo, portanto, que poderá até eventualmente estar na ordem do dia. Por outro lado, nós vamos dizer que e reconhecer o fundamento da noção de costumes, dizendo que costumes são práticas ou regras sociais, reiteradas, obviamente bem por isso que são costumes ao longo do tempo, conforme a predisposição de certa sociedade e a sua convicção em julgar esses costumes como algo valioso e provido de sentido no relacionamento entre os indivíduos. Ora, então nós estamos falando de determinados padrões, que são esses princípios sinalizados tanto pela moral como pela ética. Estamos pensando no costume, que é o enraizamento de determinadas práticas, de determinados procedimentos. E se assim é, se são de fato práticas repetidas ao longo do tempo, é porque naturalmente se enraizaram, se colocaram diante de nós como algo valioso. Por sua vez, vamos entender o que significa valor na concepção aqui no âmbito que nos interessa. Olha, primeiramente, nós vamos dizer que não existe nenhum fenômeno em sociedade que se mostre desligado de uma moral, no sentido que nos interessa, antes de tudo, como uma tábua de valores. Daí nós falarmos em alguns momentos que determinada pessoa não tem escrúpulos, ou determinada pessoa, enfim, é imoral, essa pessoa, portanto, ela não é apenas destituída de uma moral. Quem não possui a moral é um amoral, não necessariamente um imoral. O ir contra uma determinada moral, isso sim é uma atitude imoral, ir vai contra. Então essa pessoa, portanto, que age assim, vai contra uma tábua de determinados valores significativos para certa sociedade, para certa comunidade ou ainda para grupos humanos menores. Existem determinadas, vamos dizer, fundamentos morais quase que específicos de uma determinada família, que não podem ser desrespeitados no âmbito daquela família. É por nos valermos dessa moral que podemos julgar fatos, atitudes, políticas e sua relação com uma realidade em particular. Ah, muito bem, então nós temos uma moral, que é essa tábua de valores, mas a ética também é assim? Sim, mas com alguma diferença, como vamos ver. O cotidiano às vezes nos coloca diante de situações limite para cuja reflexão necessitamos da intervenção crítica da ética, embora não obrigatoriamente nossa reflexão ética dependa de fatos extraordinários para se manifestar. A intervenção crítica da ética, então, portanto, a ética é este momento em que a ética assemelha-se, e muitas vezes ética e moral quase que são utilizadas como sinônimo, embora não seja muito correto agir dessa forma, pensar assim. Mas, de qualquer modo, eis o momento em que a ética parece ser o outro lado da moeda dentro de, vamos dizer, dessa experiência da civilização, na construção de duas moradas, uma se chama ética, a outra se chama moral, essa construção desse edifício de valores
parece ter duas frentes. Essa frente chamada ética, em alguns momentos ela é evocada para ser um atualizador da moral, ou seja, ela entra com aquilo que é, digamos, uma ideação, uma iniciativa, um esforço de caráter crítico para se pensar sobre a moral de determinada coisa. Um exemplo que de vez em quando volta à tona quando o assunto é ético e moral. Será que seria ético uma mãe roubar remédios para tratar de um filho doente, que sobretudo corre risco de morte? Será que de fato isso é ético? Ora, é nesse momento que, vamos dizer, essa construção que é a ética, essa construção histórica, essa construção plena de determinados valores, construída à base de um esforço em distinguir aquilo que é valioso de fato e aquilo que eventualmente não é para certa comunidade. Será que é ético agir dessa forma aqui referida por essa suposta mãe? Quer dizer, veja como um tema como esse surge porque certamente eis aí um tema recorrente e da maior importância para nós, pensar a questão da ética, talvez sobretudo hoje, no momento político, histórico que vivemos neste país. Ora, de que modo, portanto, essa questão, a moral e a questão ética, estão presentes e são matéria também, não apenas de uma discussão pontual, instrumental, epidérmica na instituição, mas como que a ética tem que ser de fato uma matéria-prima, um substrato da ação, da experiência das organizações. Como dimensão crítica da moral, a ética não se caracteriza por um caráter normativo. Como ela é uma dimensão crítica, e o crítico aqui significa um olhar de interpretação, é um olhar de separação, de análise, de interpretação, de reflexão. A crítica é escolha, a crítica é adjetivação, a crítica é sopesamento das forças em jogo, não é? Como é uma dimensão crítica, ora, a ética não se caracteriza por um caráter normativo. Então, quando nós pensamos em regra, talvez isso seja mais apropriado para a questão da moral. A moral de um determinado tempo, de um período, ou a moral de uma família, ou a moral de uma organização, é uma tábua de valores. É um regramento exatamente que não pode ser rompido, com o qual não se rompe, né? Sem colher determinados resultados, indesejáveis na maioria das vezes. E, por outro lado, nós temos essa dimensão, que é a ética, que vai, como veremos, atualizar, até certo ponto pelo menos, essa tábua de valores. A ética se preocupa em analisar a consistência e a coerência dos valores que embasam as ações, com o objetivo de esclarecer e questionar os princípios que norteiam essas ações, visando dotá-las de um significado autêntico nas relações humanas. Toda a discussão sobre o papel da mulher, sobre a questão da orientação sexual, essas discussões amplas, complexas certamente, e afirmativas e decisivas mesmo, todas essas discussões, todas elas sem exceção, evocam essas duas dimensões da moral e da ética em algum momento. Se formos pensar na cultura também como um plano, um campo sensível a essa discussão, vamos encontrar certamente no plano da cultura, da produção cultural de um país, por exemplo, essas duas questões ali presentes, a moral e a ética. A ética como essa dimensão crítica de uma determinada moral, porque em determinados momentos aceitamos determinados procedimentos, comportamentos como morais, e por que em outros não aceitamos? Quanto, eventualmente, a ética, como essa dimensão crítica, atuou para, digamos, atualizar aquela outra dimensão que é o regramento representado pela moral propriamente, como, portanto, esse conjunto de regras. Nós temos, talvez aqui como uma provocação, para se pensar na seguinte questão no âmbito das empresas. Como as empresas trabalham, elas são multi-stakeholders, elas têm vários públicos, talvez seja bastante apropriado pensar num tipo de assinatura de contratos éticos
com cada um desses públicos, pensando e respeitando as demandas dos públicos. É um pouco diferente no relacionamento entre as pessoas. Aí existem ali o diálogo das intersubjetividades, há uma intersubjetividade presente no relacionamento entre dois indivíduos, mas não assim ocorre entre um indivíduo e uma organização. Do ponto de vista ideal, a organização é detentora de uma racionalidade que se coloca à prova nos seus atos, em cada um dos seus atos. Enquanto do outro lado nós temos indivíduos que, por sua vez, demandam certas situações de uma determinada organização. Como tratar esse público? Por exemplo, uma pergunta de caráter ético. É ético da parte de uma empresa dizer que o corte de gastos ocorreu por conta do enxugamento da máquina para torná-la mais dinâmica, mais sadia, etc., mais rápida, quando na verdade esse corte de gastos se dá por problemas de caixa propriamente, por queda de vendas? Será que é ético tratar o público interno inclusive, com esse tipo de argumento? Será ético romper com aquilo que é decisivo, não só no âmbito das organizações, que é o rompimento com a coerência? Ora, quem não tem coerência, aquilo que chamamos de modo geral de incoerência no procedimento do dia a dia, é um rompimento com determinada lógica, ou seja, a coerência, se espera a coerência de um indivíduo quando ele age conforme determinados padrões. Esses padrões, por outro lado, têm a ver com sua identidade, a construção da sua identidade, de sua imagem, assim também no âmbito das organizações. Então, o rompimento, no entanto, da coerência de uma organização pode significar, e geralmente significa, na verdade, um rompimento com um estatuto, digamos, ético. É um erro de conduta que pode ser muito frequentemente visto assim, com a falta de, digamos, de sensibilidade ou de observação em relação a determinado princípio que, de fato, é ético. Essa discussão ela é bastante ampla, porque diz respeito ao modo como as empresas hoje, por exemplo, tratam da questão da sustentabilidade, da questão ainda mais presente da responsabilidade social, da questão da tributação, no modo como as empresas, outra vez, o nosso contexto histórico é extremamente significativo. Qual a relação dessas empresas com o governo? Qual a relação dessas empresas com as muitas possibilidades de um relacionamento próprio da corrupção ou mesmo da corrupção? Existe, como você sabe, a corrupção ativa e a passiva, quer dizer, como que a empresa pode ou se coloca diante desses grandes temas e na raiz de todos eles está ali uma reflexão sobre moral e sobre ética. Vale a pena ainda insistir no fato de tantas empresas que numa prova imensa de cinismo tratam a questão ética como se fosse uma concessão, uma espécie de favor, um dever que não estava previsto, mas mesmo assim elas cumprem, embora isso não estivesse propriamente previsto. Tudo isso, obviamente, são aberrações que têm que ser não apenas evitadas, como combatidas. Então, eis aí, portanto, outra vez, o grande campo, de atuação também do comunicador na parceria, por exemplo, com a administração de forma direta, com a gestão de pessoas e em outros âmbitos, porque afinal de contas esses dois assuntos são uma espécie de oceano, para se usar essa imagem de algo que é imenso e que envolve, vamos dizer, a todos. Basicamente é isso, há muito mais a se falar, claro, sobre ética, mas ficamos por aqui. Quero agradecer sua atenção, muito obrigado e bons estudos.